Voltamos para encerrar esse módulo da bioética da intervenção. Eu resolvi colocar aqui para finalizar a maneira prática como a gente pode aplicar a bioética da intervenção e também a principialista nas organizações de saúde, porque muita gente fala, né, dos princípios, como fazer, que deve fazer, mas a gente não fala como, né? Como que a gente coloca isso nas organizações? E eu já adianto para vocês que não tem muito milagre, que não tem aí muito fórmula mágica, não. A gente trabalha com isso e é uma luta diária para a gente trazer essas questões como prioritárias dentro da organização. Eu vejo uma crescente nisso, tá? Considerável, evidente, tá? Pós-pandemia, então são 2 anos que a gente vem trabalhando muito nessas frentes, que a gente vem falando muito para as organizações como trabalhar, mas é importante sistematizar, né, e trazer algo consolidado e algo que seja palatável nas organizações. Tem muita coisa para falar sobre isso, tá? Então, muita coisa de gestão, como que a gente vai aplicar essa bioética aí nas organizações de saúde. Mas, um dos pontos que é fundamental para a gente é falar um pouquinho do comitê de bioética, tá? O comitê de bioética, ele vai ser o órgão dentro das organizações de saúde que vai nos ajudar a fazer a aplicação dessas questões que a gente trouxe agora nesse módulo. Como que a gente faz, né, para deixar que isso seja só teoria e se torne prática? Como eu disse, tem várias maneiras e não tem um caminho só e não tem fórmula mágica, mas tem um início de caminho aqui que é a formação do comitê. Tá? O comitê de bioética, hoje, pouco utilizado ainda, ele é uma recomendação. E por essa razão, por ser uma recomendação, ou seja, não obrigatório, as organizações de saúde deixam no segundo plano, né, a sua criação, porque elas acabam deixando em destaque e priorizando as que são obrigatórias, comissão de ética médica, revisão de prontuário, revisão de óbito, de infecção, né? Então, hoje, quem tem comitê de bioética são aquelas que, de alguma maneira, amadureceram, e pode ser que tenha sido por um problema que eles passaram, porque entenderam, né, no decorrer da sua atuação que era imprescindível um comitê para que fosse possível dar qualidade e tratar os dilemas da maneira correta, mas a gente tem uma porcentagem mínima, tá, que possui comitê de bioética. Então, aqui no slide a gente pode ver que é uma recomendação de 2015, então uma recomendação de 7 anos já, e que a gente vê pouca efetividade. Ele é um colegiado multiprofissional de natureza autônoma, consultiva e educativa, que atua em hospitais e instituições assistenciais de saúde, com o objetivo de auxiliar na reflexão e na solução de questões relacionadas à moral e à bioética que surgem na atenção aos pacientes. Então, ele é um comitê, embora não obrigatório, quando ele é instalado, ele é organizado de maneira multiprofissional, então isso é pré-requisito, então não pode ser formada só por médico, só por enfermeiro, só por advogado. Não, é médico, é enfermeiro, é advogado, é fono, enfim, tudo o máximo que a gente puder de multidisciplinaridade aí dentro dessa comissão, desse comitê, porque cada um traz a sua visão, né? Cada um traz o seu ponto de vista e é importante. Como é que funciona? Como que é essa dinâmica? São situações em que não precisam de uma resolução imediata, né, por óbvio, porque se eu estou ali na linha do tiro precisando resolver, não dá tempo de eu chamar o comitê. E aí, por isso que eu falo que o comitê é uma das formas, né, de tratar dos dilemas, porque quando a gente está ali na linha de frente, nem sempre dá tempo, e a gente tem que criar soluções e também maneiras de resolver o dilema sem o comitê. Mas com a existência do comitê, o próprio comitê já traz essa segurança e essa conscientização e essa maturidade, né, dentro da organização, que você, lá na ponta, você consegue sentir os parâmetros e você vê nessa cultura utilizando-se, inclusive, de decisões do próprio comitê. Então, olha a importância. Mesmo que ele não atue diretamente naquele caso em si, ele já pode ter atuado em um semelhante que possa te ajudar, né, ali na atuação da ponta.
Ele hoje, embora não seja de instalação obrigatória, ele é incumbência do diretor clínico e técnico. Tá? Então, eles fazem essa instalação do comitê de bioética, geralmente com reuniões quinzenais ou mensais, né? Então, cria-se um processo dentro da organização, né, que você remete as suas questões, seus dilemas para esse comitê, faz as suas reuniões ordinárias, faz um regulamento ali do comitê, faz a reunião ordinária para trazer um direcionamento. Tá? Ele ajuda o profissional de saúde a tratar aquele dilema. Funções: dispor sobre e subsidiar decisões sobre questões de ordem moral. Vejam, não é impor, não é decidir, tá? É subsidiar. Então, é possível que o consulente receba aquilo e fala, puxa, não, mas não faz sentido para mim, eu vou agir de outra maneira. Pode acontecer, tá? O recomendável é que eles tratem com subsídio, que eles decidam com subsídio no comitê, mas não é obrigatório. Sugerir a criação e alteração de normas ou de documentos institucionais em assuntos que envolvam questões bioéticas. Então, vou dar um exemplo. Solicitação de prontuário por adolescente. Durante muitos anos, e ainda é assim, os adolescentes podem solicitar 16, estou falando até, nem estou trazendo a polêmica tão grande, porque, na minha opinião pessoal, isso tem que vir desde os 12 anos, mas estou falando do 16, 17, tá? Vão solicitar o prontuário e os pais precisam autorizar, ou enfim, o pai vai pedir o prontuário e ninguém pergunta para o adolescente se tudo bem. Né? Por quê? É assim que a gente tem que agir? E a gente pode criar um conflito aí de ordem familiar dentro da organização gigante. Né? Quem falou que aquela família é harmônica e que se quer bem, ou mesmo que seja, aquele adolescente tem o direito, são as respostas, enfim, são as questões relacionadas a ele, né? E não a família dele. Né? Porque a gente sempre quer trazer a família em situações em que são desnecessárias. Então, pode ser que a organização de saúde amadureça e perceba realmente, não faz sentido, né? A gente, quando o adolescente pede prontuário, a gente falar que a mãe tem que estar junto, ou quando os pais pedem o prontuário, a gente simplesmente entrega sem perguntar para o adolescente. Código de Ética Médica prevê privacidade e sigilo de informações de crianças e adolescentes. E muda-se o protocolo. E às vezes vem de um caso concreto. O que é mais interessante nas organizações de saúde, isso é muita cultura, né? E que a gente preza muito por isso. Quando a gente tem um problema, a gente arruma o problema, a gente arruma um incêndio, mas a minha preocupação é melhorar o meu processo. Então, se eu tive um problema de solicitação de prontuário, aquele problema eu resolvo, mas eu quero melhorar o meu processo daqui para frente. Eu quero que daqui para frente eu não tenha mais esse tipo de problema. É assim que uma organização resolve a questão de maneira madura. Tá? E não simplesmente apaga incêndio, apaga incêndio, apaga incêndio. Não. A gente aprende com aquele incêndio para daqui para frente a gente agir de uma maneira diferente, enfim. E a gente pode mudar de opinião também, tá? Sem nenhum problema, aliás. O melhor é que a gente mude de opinião mesmo no decorrer dos anos, as coisas mudam, a gente muda, dependendo das nossas experiências, pode ser sim, e é até positivo que a gente mude de opinião. E promover ações educativas em bioéticas, gente, bioética é educação, bioética é debate, bioética é cultura. Não adianta simplesmente a gente depositar as regras e falar vai ser assim, pronto, não vai funcionar. Eu tenho que explicar, trazer as pessoas para enxergarem a importância daquilo, para que elas se vejam, que elas realmente pratiquem a empatia verdadeira, não a do Instagram, pratiquem a empatia e enxerguem aquilo como benéfico para a atuação dela e para o paciente dela. Então, o comitê de bioética aqui é fundamental. É fundamental, porque ela traz a experiência do todo, né, do todo dia ali, a experiência do que está acontecendo na ponta e consegue transformar isso numa modificação, numa mudança cultural da organização, de acordo com as dores da organização que eu sempre falo. Quando a gente vai trabalhar numa organização, eu tenho que saber primeiro qual que é a dor da organização. Qual que é a sua dor? Que pode mudar, é diferente em cada lugar, né? Porque é a partir da dor que a gente vai modificando a cultura.
é fundamental. Um comitê atuante, ele ajuda e pode mudar a história de uma organização de saúde. Funções. Eu já falei ali das funções, aqui está repetido, eu vou falar o que não são funções. Impor decisões, assumir a responsabilidade do consulente, emitir juízos de valor sobre práticas profissionais, exercer controle sobre práticas profissionais e realizar perícias. Aqui não é uma comissão de ética, não é. Comissão de ética médica é outra coisa. Aqui é debate ético, debate bioético de dilemas que a gente tem nas organizações de saúde. A gente não está aqui para julgar se o que o profissional fez é certo ou errado, se deveria ter feito de outra forma, se tem infração ética, se não tem. A gente vai avaliar se tem infração ética, se não tem, na resolução ali do caso, né? Eu não posso, por exemplo, determinar, então vamos opinar pela eutanásia, pelo suicídio assistido. Não posso. Tenho norma que me proíbe. Isso é uma coisa. Agora, culpar o profissional, caça às bruxas, não é isso. Tá? Não é mesmo. Aqui é educativo, é realmente criar essa cultura na organização. Também não é, dizer se o que foi feito está certo ou está errado nessa questão da pericial, não é mesmo. Aqui o papel ele é muito mais de instrução e base e muitas vezes filosófica para que, no caso concreto, a gente consiga solucionar. Às vezes, pessoal, não só pessoas super bem formadas, não, sabe? Pessoas experientes, né? Que já estiveram ali no estabelecimento, na organização de saúde, trabalhando na ponta durante anos. Essa pessoa que já teve que passar por 1001 situações ali e teve que resolver. Essa pessoa ajuda muito no comitê. Eu já passei por algumas experiências de comitê. É uma coisa fantástica o nível que as discussões podem chegar. Tá, e eu respeito pela opinião do outro, respeito pelo que o outro entende, a ótica do outro. É rico demais, né, para nós, enquanto seres humanos e enquanto profissionais também. Cabe ao diretor técnico e clínico e presidentes de entidades incentivar a participação de médico, né, como? Promovendo, faz evento, fala de temas que podem chamar a atenção deles, favorecer a divulgação de normas e orientar que sejam encaminhados aos comitês de bioética da instituição, os conflitos pertinentes ao atendimento aos pacientes, então mostrar que existe isso na organização, né, para que o médico use o comitê de bioética. Encaminhar ao comitê de bioética eventual análise e manifestação, documentos institucionais que contenham aspectos bioéticos. Então, eu estou querendo mudar o protocolo do prontuário, por exemplo, de entrega do prontuário. Comitê, você pode me ajudar? Né? Como que faz sentido essa mudança? E eles trazem a opinião deles também. Apoiar os eventos promovidos pelo comitê de bioética, em sua ou em outras instituições, bem como incluir assuntos bioéticos e outros eventos, né? Mostrar que bioética existe, bioética está aí, a bioética ela ganhou um peso maior ainda, porque só ela trazia a solução para as questões que a gente viveu na Covid. A gente não sabia por onde sair, qual era a única saída, a gente era a bioética. Né? E aí com isso a gente ganhou um espaço muito grande hoje, né? Muito maior do que há 10 anos quando eu comecei. Oferecer apoio à criação, funcionamento e manutenção, não achar que é bobagem, não menosprezar, né, só porque não é obrigatório, que bobagem, que dilema ético, bioético, não, pelo contrário, mostrar seriedade como é importante, não, a gente quer o comitê atuante na nossa organização. E providenciar local e infraestrutura necessários para que essas reuniões aconteçam, para que seja viabilizado o exercício do comitê. E é isso, assim. Concluo dizendo que os fins não justificam os meios, a gente precisa olhar os meios éticos para atingir os fins éticos, que são relevância enquanto justiça social e benefício para o sujeito ou comunidade, um sem excluir o outro, que a gente traga as decisões que são importantes para aquele sujeito, dentro daquele contexto social, que a gente não queira vestir em pessoas roupas que não caibam, né? E que também ninguém está preocupado com a nossa opinião e não é isso, né? A nossa opinião aqui tem que ser técnica, a gente tem que direcionar para um melhor, para o paciente, mas sempre perguntando o que é melhor para ele e não o que você faria, né? E que a gente tire isso, né? Da nossa maneira de falar, eu faria tal coisa, meu Deus, e julgar, não. Que a gente traga aí
dignidade, o melhor direcionamento, que a gente tem instrumento para isso. É para isso que a gente está aqui, para ter instrumento para trazer dignidade e resolutividade para os nossos pacientes. Espero que vocês tenham gostado desse módulo. Foi um prazer. Realmente me emociona falar sobre isso, eu gosto demais. E a gente se vê nos próximos debates.